o Lula pediu que os militares brasileiros fizessem uma avaliação simples. Se o Trump quisesse, faria a mesma coisa aqui no Brasil? E a resposta que os militares brasileiros deram Lula, pode se preparar. Deixa uma malinha aí para te levar com o Trump, para passear em Nova York. Processei Alexandre de Moraes por abuso de autoridade no caso da Receita. Exigir informação ou cumprimento de uma obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Mais uma vez, prisão de até 2 anos. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Mendonça atinge diretor da PF, tira o sono de Toffoli e o sistema começa a desmoronar. É isso mesmo. O ministro do STF, André Mendonça, derrubou restrições impostas anteriormente pelo então relator Dias Toffoli e determinou a retomada das perícias e depoimentos no processo. Mais do que isso, estabeleceu que apenas e tão somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos na análise e condução dos procedimentos tenham acesso às investigações compartilhadas no inquérito. Na prática, a decisão atinge em cheio o diretor-geral da Polícia Federal nomeado por Lula, Andrei Rodrigues. Dias Toffoli deve ter perdido o sono. Estranhamente, o STF desiste de apurar o vazamento da reunião secreta do Master. É bonito de ver, como diria o Faustão, é uma lição de vida. Alguém gravou clandestinamente uma reunião dos Supremos e vazou para a imprensa. O STF, assim institucionalmente, sem um autor da decisão concreto, resolveu deixar para lá, em nome da paz institucional. Olha só que coisa bonita. O advogado André Marcília tem uma teoria. Veja o vídeo. 12 de fevereiro, um dia antes do carnaval, numa quinta-feira, os ministros do STF se reuniram numa reunião secreta para decidir se o Toffoli sairia ou não da frente do caso Master. No dia seguinte, essa reunião tinha sido vazada para o Poder 360. Vazou para a imprensa. Fachin, então, disse que abriria um inquérito, uma investigação para saber que ministro gravou e divulgou para a imprensa a reunião secreta. Agora, dias depois, o Fachin disse que não vai mais investigar ninguém, que o STF não quer saber quem é esse nome, quem gravou, quem não gravou, e descarta que essa investigação siga adiante em nome da paz institucional. Isso não é a verdade. Eles descartarem seguir com a investigação é um batom na cueca, é uma mão amarela de que eles sabem muito bem qual é esse nome e não querem que nós saibamos quem é o ministro que gravou e saiu divulgando tudo na imprensa. Mas eles não seguirem com a investigação nos dá pistas importantes de quem é esse nome. E eu vou te contar agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva aqui no canal, você também deixe o seu like, clica aí no joinha, ajuda a gente a distribuir esse conteúdo para mais pessoas e considere se tornar membro do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Bom, eles não seguirem com a investigação, meus amigos, significa que eles sabem muito bem já quem vazou, descobriram quem vazou e por isso não querem seguir, para que a gente não saiba também, diante das investigações em curso, quem seria esse nome. E aí é o seguinte, eles descobriram e quem é o nome? Ou é alguém muito óbvio, ou é alguém não óbvio. Se é alguém não óbvio, vamos lá, supor, o Zanin, sei lá, uma pessoa que não se espera minimamente que tenha gravado essa reunião, tal, o Fachin, a Carmen Lúcia, enfim, pessoas que não são da ala do Toffoli, Moraes, Gilmar, Dino, você entende? Essa ala aí da turminha do Toffoli, essa pessoa que não seria óbvio, seria algum ministro que não esse. E se o Fachin, nessa investigação, revelasse quem é esse nome, isso seria chocante. Então, revelar alguém que não é óbvio exporia um ministro que está, de certa forma, resguardado, que está, de certa forma, protegido. Seria, mais ou menos, criar mais um escândalo para o STF
colocar fogo em uma lenha que nesse momento está apagada. Ou é isso, eu não acredito que seja isso, ou é alguém muito óbvio que gravou a reunião. E eu aposto todas as minhas fichas do cassino do Taiaiá que é essa a opção. É alguém muito óbvio, eles sabem quem foi e é um dos nomes que a gente já está na imprensa massacrando. Você entendeu? E aí seria colocar álcool, gasolina na fogueira que já está bastante quente. Eu apostaria as minhas fichas em nomes como Moraes e Toffoli. Eu ficaria muito, mas muito, é claro que eu estou aqui especulando, tá? Eu não tenho uma informação de bastidor sobre isso, mas eu estaria especulando, mas é uma especulação com lógica, tá? Eu apostaria as minhas fichas do Taiaiá que esse nome ou é o Moraes ou é o Toffoli. E esses dois nomes, como já estão expostos imensamente na imprensa, seria algo ainda mais vexatório para eles e, portanto, também para o STF e, portanto, também para a instituição, que eles fossem ainda mais expostos do que já estão expostos na imprensa. E com isso, o Fachin quer abafar. O Fachin ele quer ficar numa boa com o STF, só que não vai conseguir mais. Portanto, meus caros, é isso. Ou não quiseram criar um novo escândalo com um nome que não é óbvio, ou quiseram abafar a fogueira que já está bastante alta com um nome que é óbvio. Apostaria nessa segunda opção e se tivesse que escolher, escolheria ou Moraes ou Toffoli. E entre esses dois, escolheria o último. E Dallagnol aciona a PGR contra Moraes por suposto abuso. Notícia crime foi protocolada nesta sexta-feira. É isso mesmo. O ex-procurador Deltan Dallagnol protocolou uma notícia crime à Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele pede que sejam averiguados indícios de abuso de autoridade no caso que envolve a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Dallagnol quer que sejam apuradas possíveis práticas de intimidação processual que teriam atingido o exercício da liberdade de expressão e de imprensa. Caso julgado, o ministro do STF pode ser condenado a até 2 anos de prisão e multa. O próprio Deltan Dallagnol explica a ação. Veja o vídeo. Processei Alexandre de Moraes por abuso de autoridade no caso da Receita. Pessoal, eu preciso compartilhar com vocês uma decisão que eu tomei. Eu protocolei uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República contra Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. O que ele fez com o presidente do Unafisco não pode ficar impune. E eu vou explicar para você o porquê. Mas antes, um contexto rápido para quem não está por dentro do que está acontecendo. O Kleber Cabral, que é o presidente da Unafisco, uma entidade sindical de auditores da Receita Federal, deu entrevistas nessa semana criticando aquela operação policial que o Moraes fez contra auditores da Receita. Moraes quer intimidar aqueles que podem revelar os malfeitos dele e dos outros ministros do Supremo. Fez uma operação esdrúxula contra agentes da Receita Federal, e aí o Kleber Cabral, que é esse presidente da Unafisco, foi para a imprensa e disse numa entrevista que era mais arriscado fiscalizar o STF do que o PCC. E o que Moraes fez? Mandou a Polícia Federal intimar o Kleber para prestar esclarecimentos sobre as críticas que o Kleber fez. E isso é um óbvio abuso de autoridade. Olha aqui comigo na Lei 13.869 de 2019, olha aqui o artigo 1º, o que diz. Essa aqui é a Lei de Abuso de Autoridade. Artigo 1º. Essa lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício das suas funções, como o Moraes está fazendo, ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas escritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo e a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Gente, alguém duvida que o Moraes mandou intimar o Kleber Cabral para beneficiar ele mesmo? Para proteger ele e outros ministros das apurações no âmbito da Receita e também para proteger ele, especialmente das críticas como essas que foram feitas por Kleber Cabral. Alguém tem dúvida de que ele fez isso para impor a censura, para incentivar a autocensura também por parte do Kleber e outras pessoas que quisessem criticar o Supremo?
Moraes impôs o silenciamento. Além disso ser aí um mero capricho, uma satisfação pessoal de alguém autoritário que não admite ser contrariado por ninguém. Mas tem mais. Olha aqui o artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar um procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, como aqui ele está fazendo em relação ao Kleber Cabral, na falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, e tem uma pena aí de 6 meses a 2 anos. Isso aqui enquadra perfeitamente na situação do Kleber Cabral, gente. Em princípio, a gente tá falando em tese, claro. Mas olha aqui, ó. O Kleber Cabral, ele foi ouvido agora pela Polícia Federal na condição de investigado, ou seja, ele foi incluído por Moraes no inquérito das fake news, mas não tem crime. Porque criticar o Supremo não é crime. Não tem crime nenhum naquilo que Kleber Cabral fez. Por isso que tá um auê, por isso que toda a imprensa tá junto criticando, falando é absurdo o que o Moraes está fazendo. Mas a gente tem que dar nome aos bois. Isso aqui não é simplesmente uma loucura de Moraes. Isso aqui é um crime, tá na lei. Olha mais aqui comigo, olha o artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de uma obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Mais uma vez, prisão de até 2 anos. Então percebam aqui o que está acontecendo. O Moraes intimou Kleber simplesmente porque Kleber ousou exercer um direito constitucional de livre expressão, de crítica contra altas autoridades. Não tinha crime algum nas declarações dele. Eram críticas legítimas a uma operação judicial ordenada pelo Moraes. Ah, mas aí o Moraes foi lá e usou a Polícia Federal para silenciar um cidadão que ousou criticá-lo. E funcionou. O Kleber suspendeu todas as entrevistas. Aí, ó, funcionou. Ele obrigou o Kleber a fazer algo que o Kleber não estava obrigado por lei a fazer. Gente, isso é surreal. Isso é absurdo demais. E veja, o que o Moraes está fazendo é beneficiar a si mesmo. É se blindar de críticas com isso. Tanto que o Kleber parou de dar entrevista. Tá com medo. A mensagem foi clara. Critique Moraes e você vai ser perseguido pelo aparato estatal. Você vai ser esmagado. Por isso que eu entrei com essa notícia crime. Ou, no linguajar leigo, eu processei o Moraes. O ministro ele precisa ser investigado diante das evidências, dos indícios. A sua responsabilidade deve ser apurada. Ele não pode usar o cargo do Supremo para perseguir quem o critica. Isso não é democracia, isso tem nome, é autoritarismo. Alguns vão dizer que eu estou sendo corajoso. Outros vão dizer que eu estou sendo temerário, louco. Mas eu não posso ficar em silêncio vendo um ministro do Supremo usar o poder do Estado contra cidadãos por causa de opiniões. E eu sei o que significa enfrentar Moraes. Eu já fui alvo dele, olha aqui, ó. Eu fui a primeira pessoa a ser incluída no inquérito das fake news. Essa notícia aqui, ela saiu na data da instauração do inquérito, 14 de março de 2019. E esse inquérito já começou sob sigilo. A gente não conseguia saber de nada, mas eles vazaram isso aqui para a imprensa, que o inquérito aberto por Toffoli ia investigar a mim e auditores da Receita, em tempos de Lava Jato. Eu não conseguia nem entender por que vai investigar a mim, mas hoje eu entendo. Lá atrás eles já estavam agindo para se proteger, quando eles viram que a Lava Jato estava chegando perto deles. Tanto que dali saiu a ordem desse inquérito para a Receita parar as investigações que estavam fazendo sobre as famílias dos ministros, por indícios de sonegação e de lavagem de dinheiro. E aí, lá em 2019, em agosto, eles deram uma ordem, Moraes deu uma ordem mandando a Receita parar investigações legítimas contra as famílias dos ministros. E agora eles sabem o porquê disso tudo. Então, eu sei sim o que significa enfrentar o Moraes, mas se ninguém tiver coragem de denunciar esses abusos, eles vão continuar acontecendo. A gente vai continuar como espectador do nosso país, da nossa nação. Como eu posso esperar coragem do PGR se eu não a tiver? Alguém precisa dizer, chega! E eu tô dizendo. A PGR agora vai ter que se manifestar, vai ter que decidir se ela investiga ou não um ministro do Supremo por abuso de autoridade evidente. Eu fiz a minha parte. Eu vou dormir com a consciência tranquila. Olha que coisa, então quer dizer que o senhor Lula ficou preocupado depois do que aconteceu com o Maduro, né? Na verdade não foi só ele, todos esses protótipos de ditador esquerdista latino-americanos ficaram preocupados. O pessoal lá de Cuba está preocupado, o Gustavo Petro está preocupado, o Lula ficou preocupado também.
depois que os Estados Unidos fizeram o ataque contra o Maduro, né, pegaram o Maduro lá na casa dele, coisa e tal, o Lula pediu que os militares brasileiros fizessem uma avaliação simples. Se o Trump quisesse, faria a mesma coisa aqui no Brasil? E a resposta que os militares brasileiros deram Lula, pode se preparar. Deixa uma malinha aí para te levar com o Trump, para tu passear em Nova York, se for o caso, porque se eles fizerem aqui no Brasil, vai acontecer a mesma coisa, e é óbvio que vai, né? A conclusão final do relatório dos militares é que o Brasil não tem como resistir a uma pressão americana. E não tem mesmo, isso aí ninguém tem dúvida. Aliás, nenhum país tem, né? Então, olha que notícia curiosa que saiu agora meio que do nada, né? Porque, vocês sabem, né? No início do ano, os Estados Unidos fizeram uma ação contra o Maduro, uma ação muito rápida, fizeram alguns poucos bombardeios ali na capital da Venezuela, de Caracas, pararam um helicóptero do lado de onde estava o Maduro dormindo. Olha que o Maduro tinha um esquema de não dormir 2 vezes no mesmo lugar, ele mudava de noite para noite. Mas de alguma forma os americanos conseguiram descobrir como é que era todo o esquema do Maduro lá, onde é que ele estava dormindo naquela noite. Pararam o helicóptero ali, mataram cerca de 100 soldados que faziam a guarda pessoal do Maduro, prenderam o Maduro e levaram ele para os Estados Unidos para responder pelo crime de tráfico de drogas que ele era acusado, né? E aí, meu amigo, o que aconteceu com os ditadores de merda latino-americano esquerdista aqui? Ficou todo mundo com o cozinho piscando, todo mundo preocupado. Ai, meu Deus, que coisa absurda, como pode? Não morreu nenhum soldado americano. Teve um soldado americano ferido, teve um avião americano que foi atingido pelas defesas antiaéreas venezuelanas, mas não chegou a cair. Ele sofreu danos, mas não caiu. Acabou que, ou seja, do ponto de vista americano, não teve nada de prejuízo, tudo deu certo e coisa e tal. E diga-se de passagem, o que a gente tem acompanhado na Venezuela é que realmente o pessoal lá percebeu o recado, entendeu o recado, né? A Delcy Rodrigues, né, tá obedecendo o Trump, devolveu o petróleo americano lá da Venezuela, que tinha sido tomado das empresas americanas, tá liberando os prisioneiros de guerra, tá fazendo tudo direitinho de acordo com o que os americanos quiseram. O pessoal da Venezuela tá obedecendo direitinho a coisa lá, né? Aí o Lula ficou preocupado, falou, e se fizer comigo? E se der eu? Será que tem como impedir isso aqui? O Lula pediu a leitura dos cenários após a captura de Maduro. E os militares listaram as vulnerabilidades aéreas. Aqui, o presidente se mostrou preocupado com a ofensiva de Trump no país vizinho e quis saber sobre os riscos do Brasil. Forças Armadas passaram de discussão na fronteira com a Venezuela por causa da crise de Essequibo e a tratativas diretas diante da ação de Caracas, ou seja, a possibilidade do Trump fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Olha só, fazer no Brasil ia ser mais complicado, tá? Por quê? Porque Brasília fica muito mais longe do mar do que Caracas, né? Caracas é relativamente perto do mar. Mas, muito provavelmente, se o Trump fosse fazer alguma coisa desse tipo, ele iria esperar que o Lula estivesse em alguma capital, Rio de Janeiro, sei lá, volta e meia o Lula está em alguma capital brasileira mais perto da costa, e daí poderia fazer isso com muito mais facilidade. Mas mesmo que quisesse fazer em Brasília, também teria condições, né? É mais difícil, porque é um voo de 1.000 quilômetros para chegar até Brasília, né? Aqui, ó. A captura de Nicolás Maduro pelas forças dos Estados Unidos levou o governo Lula a fazer um amplo recálculo de rotas e análise de cenários no campo militar. O presidente brasileiro manifestou preocupação com a operação americana e pediu para as Forças Armadas a avaliação disso daqui, né? E Lula se reuniu com os militares e recebeu um diagnóstico das capacidades brasileiras. O quadro apontava, por exemplo, que o país não tem equipamentos de defesa antiaérea suficientes para servir como dissuasão a uma ação estrangeira. Eles tentaram, a Folha de São Paulo, lógico, um jornal lulista, praticamente um folhetim comunista, está tentando dizer aqui que não tem, tentando usar palavras difíceis, para não dizer o seguinte, olha só, se eles fizerem vai dar certo, entendeu? Não, porque não tem equipamentos suficientes para servir como dissuasão de uma ação estrangeira, ou seja, não tem como impedir. Se os americanos fizerem, vai acontecer. Lula, deixa uma malinha preparada lá na sua cama para com coisa, dorme com cueca limpa, pede para a Janja trocar seu fraldão antes de você ir dormir, para você estar prontinho para ser levado no avião americano, porque se eles fizerem isso aqui, você vai, esquece. Não tem como impedir, né? E a verdade é essa, a gente sabe que não tem isso, né? Aqui, ó, o panorama da defesa brasileira mudou rapidamente, aí começa a contar história aqui, porque não sei o que lá, não sei o que lá. O petista ouviu que o país não tem defesa aérea própria para resistir a uma ofensiva como a verificada em Caracas. É uma análise corrente entre militares de alta patente no sentido de que nada poderia ser feito em caso de ofensiva aérea de um país com poder bélico como os Estados Unidos.
Agora, verdade seja dita, é o que eu falo para vocês, não tem como, meu amigo, não tem, simplesmente não tem. Nenhum país do mundo tem como bater de frente com os Estados Unidos. Você pode gostar disso, você pode não gostar disso, você não pode ignorar esse fato. O fato é que se eles quiserem fazer, eles fazem. Fazem na Inglaterra, se eles quiserem. Fazem na França, na Alemanha, fazem em qualquer país, né? E o que mais dificultaria aqui no Brasil é a distância de Brasília para o mar. Que, né, os Estados Unidos, a boa parte da força americana de pressão militar é na forma de porta-aviões. Porta-avião até chegar no Lago Paranoá demora, então eles teriam que ficar na costa, né? E daí um avião sair da costa e até Brasília e voltar leva várias horas. Mas não é nada que seja impossível, não é nada muito difícil, né? Também é verdade que o Brasil tem poucas unidades de defesa antiaérea, mas também é um erro achar que o Brasil deveria direcionar suas forças armadas para brigar com os Estados Unidos, porque a verdade é essa, não tem chance. Se os Estados Unidos quiser invadir mesmo o Brasil, meu amigo, acabou, não tem o que fazer, né? O Brasil tem as suas forças armadas para caso de entrar em guerra, sei lá, com a Argentina, com a Venezuela, com o Paraguai, aí o Brasil briga, aí estamos na briga, aí estamos na coisa. A gente é uma merda, mas eles são uma merda também, pronto, uma merda batendo noutra merda lá, dá empate. Dá para chegar num empate honroso, né? Ou perder por pouco, né? Não sei, talvez até ganhar, até talvez beliscar uma vitóriazinha, 3 pontos fora de casa, né? Mas contra os Estados Unidos, meu amigo, não tem nem chance, nem começa a brincadeira, né? Um plano de investimentos, então, foi apresentado pelo ministro da Defesa e pelos comandantes das Forças Armadas para longo prazo, ou seja, isso é outra coisa, não tem como comprar sistemas de defesa antiaéreo no curto prazo, não tem, cara, esse é um problema que a Ucrânia tem. As encomendas de sistemas de defesa antiaéreo demoram a ficar prontos, não é uma coisa que fica pronta assim, né? Ah, quero comprar 3 sistemas de defesa antiaéreo, não existe, não tem para vender. Tem que entrar na fila para comprar e a fila vai levar anos e mais anos para ficar pronto o seu sistema. Então, aqui, ó, fizeram um plano de investimento de 800 bilhões em 15 anos e não sei o que lá. Aí, tá vendo? O Trump acabou ajudando os militares brasileiros. Os militares brasileiros vão ter algumas licitações gostosinhas agora para fazer, para comprar sistema de defesa antiaéreo, né? O valor é bem superior, por exemplo, ao previsto para o Programa de Defesa Nacional, de 15 bilhões em 2026 e não sei o que lá. Vão fazer esse tipo de coisa, mas lembra, vai continuar a mesma coisa. Se os Estados Unidos quiser, meu amigo, vai lá e faz, porque a verdade é que não tem como bater com ele, nem o Brasil, nem ninguém, né? Tá aqui todo mundo ressaltando que o Lula cagou nas calças, não conseguiu segurar, morrendo de medo dos Estados Unidos fazer isso com ele também, né? Mas Lula, se serve de consolo, lembre-se que o Gustavo Petro também deu uma cagadinha nas calças muito firme, cara. Ele também voltou atrás de um monte de coisa, parou de brigar com o Trump, não sei, até Cuba, pô. Cuba o pessoal tá lá quietinho, não sei o que lá. Né? Tá todo mundo com esse mesmo sentimento, né? Se eu vacilar, meu amigo, eu vou dormir no presídio lá de Nova York. Acordo no presídio de Nova York, né? Todo mundo viu isso. E a verdade é que é verdade mesmo. É isso daí. Custa nada sonhar, né? Podia ser tão bom, né, bicho? O Lula ser levado. Já pensou? Cair